muito bem-vindo ou bem-vinda a outro vídeo do Português de Carla. Boas! So in this video we'll actually be interviewing a author, a Portuguese author, Marco Neves. Yeah, we like Marco because not only does he write in Portuguese, of course, but he writes about linguistics and he writes about the subject of the Portuguese language in general. So it's great to have his perspective, somebody who knows the language well, who knows how languages work, for those like yourself who are learning Portuguese. Yes, and his style, his way of writing is very conversational. You do feel like you're having a conversation with him when you read his books. And the way, one of the reasons that he mentioned in the interview that you will hear about is that he wants to target a greater audience. So don't feel intimidated by the fact that the books are about linguistics and it's not a topic that I understand, because he speaks it in a very conversational and easy way to understand. Yeah. So like Carla said in the last video, if we both, I say both me and Carla as well as Marco speak fast, or Portuguese in general speak pretty fast. So do slow the video down if you need to, with the settings that you have here. But do go back, if you do that, if you have to slow it down, do go back and listen to the whole thing at full speed, right? Because then you'll get yourself familiarized with the language as it is spoken. Okay, so let's go for it. Então, portanto, o Marco é professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, diretor da Eurologos, que é uma empresa de serviços de tradução, autor de livros como 12 Segredos da Língua Portuguesa, A Incrível História Secreta da Língua Portuguesa, e neste momento comecei a ler um outro livro que é Os Mitos de Português, muito interessante. Eu acho que este é dos meus favoritos, aliás. Sim, esse é pai. Como? E é pai, entre outros ofícios. Exatamente, entre outras coisas, sou pai. Sim, é assim, a minha profissão inicial, digamos assim, quando saí da faculdade, a primeira coisa que fiz foi ser tradutor. E continuo, ou seja, essa nunca deixei de exercer. Depois criei uma empresa de tradução com colegas e com a minha mulher, que na altura não era, portanto, namorávamos, mas casámos depois. Poucos anos depois também comecei a dar aulas na faculdade, o que foi, digamos, o que decorreu da atividade profissional, porque foram aulas de tradução, e também comecei a escrever também porque, ou seja, a escrita sempre foi algo que eu quis fazer desde muito novo. E acabei por pegar no tema da minha própria atividade profissional, a língua, ou seja, o material que eu usava para traduzir, e comecei a escrever primeiro numa página que tinha certas palavras, e depois, a partir daí, tendo percebido que havia pessoas que gostavam de ler os textos em papel, propus a criação a edição do primeiro livro, que é os 12, portanto, com o título 12 Segredos da Língua Portuguesa, à Guerra e Paz, e foi publicado há 5 anos, faz agora precisamente 5 anos, e foi sobre a língua, foi logo sobre a língua, sobre a linguística, sobre a aprendizagem de línguas, sobre como enfim, aí era quase uma amostra daquilo que eu gostava digamos que todos os outros livros que vieram a seguir pegam em partes desse livro, digamos que esse livro é quase um plano dos livros que vêm a seguir. E aqui, a certo ponto, ao falar um pouco sobre esse assunto, o Marco diz... O purismo linguístico irrita-me, tira-me do sério. Libertem a língua portuguesa que ela não morde. Quando fala aqui do purismo, está um pouco a falar dessa ideia que alguns têm de corrigirem demasiado. Há muitas formas de olhar para a língua e querer corrigi-la. O que eu acho é que não podemos evitar esta nossa... digamos, não podemos evitar que haja pessoas que querem mudar a língua à força, mas podemos, digamos, ir para lá desta discussão, perceber que não temos de estar sempre com esta ideia de que a língua está em decadência, que deve ser corrigida, que todos falamos mal, em geral, ou seja, me parece uma ideia absurda, quer dizer, eu ouço muitas pessoas a dizer que os portugueses já não sabem falar português. Eu pergunto, então, mas se os portugueses não sabem falar português, quem é que sabe? Quer Como é que nos comunicamos? Qualquer outro povo que também tenha o português como língua, mas quer dizer,
É claro que há várias formas de falar, umas mais cuidadas, outras menos cuidadas, há vários registros, há várias situações, mas se temos uma construção digamos que todos os portugueses usam, faz parte da língua portuguesa, não é por definição, quer dizer, é essa, a língua portuguesa é aquilo que os portugueses em geral falam, com exceções, como sabemos, mas por exemplo, eu posso dar 2 exemplos. Sim, se faz favor. Um deles, digamos, não sei se... Sim, erros exemplos de erros, não é? Digamos Sim. assim. Sim, exato. Um deles é aquele que é um erro falso mais popular, que nós, e que quase todos os portugueses conhecem isto, e é uma piada, que é aquele que chegamos ao café. Portanto, quando nós chegamos a um café, a um restaurante, e peço que queria um copo de água, às vezes ouvimos, por vezes com piada, outras vezes mesmo com correção, já tive as 2 situações, não, mas queria ou quer um copo de água? Ou seja, há uma ideia muito... Clássico. É um clássico. E eu já cheguei a perguntar a algumas pessoas que me fizeram essa pergunta, mas acha mesmo que isto é um erro? Algumas pessoas, não, isto é só uma brincadeira, claro que não. Mas algumas pessoas estão mesmo convencidas que é um erro. Dizem, não, mas o queria no passado, e se quer o copo de água tem de dizer no presente. Enfim, é uma visão muito simplista e claro, sem qualquer razão gramatical, digamos assim, mas é o que algumas pessoas acreditam. As discussões sobre a língua, eu quase todas as semanas descubro uma expressão que alguém considera errada que eu uso todos os dias, mesmo em qualquer situação formal. Ou seja, todos nós temos estas pequenas manias, e se formos somá-las todas estas manias, então ninguém pode falar, porque não há Exato, nada deixamos de falar a língua, pois. Eu queria fazer referência também, mencionou há pouco o Brasil, não é? O brasileiro, o português brasileiro, e como há muitos portugueses têm opiniões bastante fortes em relação àquilo que é a língua pura, a língua portuguesa pura. O Marco tem algum comentário sobre o que é o português puro? Não é, certamente, pelo menos na minha opinião, o português tal como é falado em Portugal em comparação com o que é falado no Brasil. Parece-me que isso será uma tendência que me parece muito feia em Portugal, de achar que o português correto e puro é o nosso e que os outros são todos para deitar fora. E, infelizmente, esta atitude é bastante mais comum do que eu pensava até há algum tempo, e mesmo em vários debates online, que já sabemos todos que a tendência é para que sejam muito extremados e às vezes para que venha ao de cima digamos, atitudes e opiniões mais feias do que nós gostaríamos, mas a verdade é que há uma certa linha de pensamento em Portugal. Todos os países têm digamos, estes medos e estes preconceitos, mas em Portugal está muito associado a uma péssima imagem do português do Brasil, em que se compara o português de Portugal como se fosse o português de Portugal, como se fosse o português bem falado dos grandes escritores, com o português informal das ruas brasileiras, e ao fazer esta comparação diz-se que os brasileiros estão a destruir a língua portuguesa, e eu ouço isto de forma constante em debates em linha e não só, tanto online e presenciais. O que eu tento... para quem está aberto a esta discussão, que nem todas as pessoas estão, o que eu tento dizer é que o português de Portugal e o português do Brasil são claramente diferentes, têm diferenças, como todos sabemos, mas não é nada de dramático. Isso acontece em muitas línguas. Acontece no inglês, acontece no castelhano, acontece no francês, embora de outra forma, e acontece no português. É claro que eu ainda há pouco tempo a escrever um capítulo para um livro, estava a tentar descrever isto o melhor possível. A verdade é que nós notamos muitas diferenças quando estamos a falar da nossa língua. Ou seja, se eu dei um exemplo quando escrevi esse capítulo. Se um inglês chega a Portugal e olha para as palavras escritas à nossa volta, e se encontra uma palavra parecida com a inglesa, vai notar aquilo que é semelhante. Uma vez por outra encontra uma palavra que é parecida com a palavra inglesa. É uma exceção, mas acontece. Ou seja, há palavras portuguesas que são iguais às palavras inglesas, e o inglês vai notar as semelhanças, porque já sabe à partida que são duas línguas diferentes, e por isso são as semelhanças que se notam. Quando nós aterramos, um português aterra no Brasil, quando vê o que está escrito ou quando ouve, aquilo que vai sublinhar são as diferenças, porque é aquilo que nota, é aquilo que sai do normal. Mas a verdade é que nós temos tanta tendência para sublinhar as diferenças que acabamos por nos esquecer
que uma grande parte da língua de facto está próxima e é a mesma, e as palavras não são assim tão... Ou seja, para que o português do Brasil e o português de Portugal cheguem a um ponto em que possamos claramente falar duas línguas distintas, ainda terão de passar alguns séculos. Portanto, ainda estamos longe dessa situação. Como disse o Marco, há certas, talvez num português brasileiro, num registro mais informal, começa-se a notar um pouco mais esta bifurcação entre as duas línguas. Mas a verdade é que mesmo em Portugal, há coisas que estão em constante mudança e que estão a mudar neste momento. Uma coisa que nós tínhamos, que às vezes para ensinar estrangeiros a aprender português, que nós temos dificuldade em explicar, até porque em Portugal é difícil escolher o pronome você. Usamos o você ou não usamos o você? É ofensivo ou não é ofensivo? Depende das situações, não é? Essa é uma das coisas pessoas que, presumo eu, está neste momento em mutação em Portugal. Eu diria que está em desequilíbrio, ou seja, não estamos desequilíbrio no sentido em que as comunidades que falam uma língua acabam sempre por encontrar um equilíbrio no sentido, olha, vamos usar esta expressão em certas situações, uns gostam, outros não, mas encontram. E no caso do você não estamos a chegar a consenso, e está em mutação, mas já é um processo bastante antigo, ou seja, o você já existe há uns séculos. O que acontece é... eu aqui não, é assim, apesar de já ter escrito muito sobre a questão, nunca estudei isto em termos linguísticos, digamos, académicos. Portanto, não sei até que ponto onde é que estão as várias... Tenho impressões e conheço mais ou menos, mas não sei como é que se desenha o mapa do uso do você em Portugal. Mas o que acontece é... ou seja, parece-me que havia várias bolsas de uso do você pelo país fora, mas também não havia tantos contactos entre regiões diferentes como há hoje. E estes contactos levam a que de repente haja aqui um horror, uma palavra que sempre foi usada em muitas regiões do país sem qualquer problema. Eu, por exemplo, eu nasci em Peniche, portanto, uma terra a norte de Lisboa, uns 80 km a norte de Lisboa, e eu, pelo menos, a minha recordação desde criança é que o você era usado de forma bastante, digamos, livre entre pessoas que não fossem íntimas. Quer dizer, se não usássemos o tu, podíamos usar o você sem qualquer problema, sem qualquer problema social. Em Lisboa não é o caso. Ou seja, em Lisboa, neste momento, e eu descrevo aí no livro dos segredos esta situação. Uma colega na universidade. Exemplo, uma colega minha que vinha precisamente de Peniche, tratou uma professora por você e a professora, enfim, começou aos gritos. Sério? Sim, muito irritada. Não, aos gritos não diria, mas ficou exaltada depois. Que é inadmissível, ela não podia usar você, teria de usar... o que é que poderia usar? A questão é esta. É que os tratamentos em português são difíceis, muito complexos. Até penso que mais em Portugal do que nos outros países de língua portuguesa. Nós temos desde o tratamento mais formal possível, a Vossa Excelência e por aí fora, nós podemos encontrar situações em que mesmo na oralidade este tratamento tem de ser usado, até situações em que nós usamos o título da pessoa, que é algo muito português, ou seja, nós dizemos, por exemplo, então, eu dou como exemplo, num escritório, uma secretária olha para o diretor e diz, então o senhor doutor quer ir tomar um café? Pronto, é uma forma de tratamento muito formal, que usa o próprio título da pessoa, o senhor doutor, como forma de tratamento para a pessoa, não é? Depois passamos a um nível um pouco mais informal, em que usamos, que é talvez hoje em dia o mais comum, e aquele que nos ajuda a ultrapassar estas questões, que é usar ou o nome próprio da outra pessoa, como forma de tratamento, diretamente, ou seja, dizer, então o André quer vir comigo, já agora, vamos conversar ali, ou o Pedro, ou a Ana, pronto, falo para a pessoa e uso o nome próprio da pessoa como forma de tratamento. Ou então usar a forma oblíqua, em que digo, então quer ir ali, não digo nada, não é? Simplesmente uso a terceira pessoa como se fosse você, mas sem usar a palavra você. Isto até chegar ao tu, não é? Que é a forma mais próxima, que é uma forma muito comum, por exemplo, no espanhol, mas que em Portugal não é assim tão comum. E eu para dar o exemplo da complicação que isto levanta em Portugal,
peço que imaginem um filme de um tradutor que esteja a legendar um filme inglês em que duas personagens tratam-se por you do início ao fim no filme e, no entanto, no filme vão desde uma relação muito, muito distante, imaginemos, patrão e empregado, até uma situação em que se apaixonam e depois no final, ou seja, temos aqui uma série de situações que em inglês seriam, a forma de tratamento era sempre a mesma e em português tinha de ser distinta. E o tradutor tem de pensar nisto e não é nada fácil. Mas era uma professora de Do português McDonald's, que mas escreveu no Ciberdúvidas. site do Ciberdúvidas, pronto, que estava muito indignada porque havia uma publicidade, há uma publicidade em Portugal agora do McDonald's É verdade. que diz, como é que é, a América que vocês gostam. O melhor... A América de que gostam? Mas não tinha o de. Porque o verbo gostar é regido... Viu? Sim. E ela estava muito nós falámos um pouco, porque na nossa lição que estávamos a gravar, falámos um pouco sobre isso. Quer dizer, pronto, tudo bem. Não tem realmente o verbo gostar normalmente é regido da partícula de. Mas quer dizer, soa-me absolutamente normal e hoje em dia ouve-se muitas pessoas não incluírem o de em certas construções. Especialmente quando tens o que. Os linguistas até chamam isso a estratégia cortadora. Não sei se já tinham ouvido essa... Ok, nunca ouvi falar. Sim, é muito comum, principalmente noutras preposições. O de acaba por ser aquela que até lá fica muito mais vezes, mas há verbos que são regidos com o a e que nós tiramos sempre, e que aí não há ninguém que não tire quando fazem estas construções diferentes. Mas o de sim. Mas essa, por acaso, é aquele erro que mais... Aquele erro, ou erro entre aspas, se quiserem. Eu faço muito, ou seja, retiro muito de em muitos textos. E sempre que faço isso, tenho sempre alguém a enviar-me um comentário a dizer... Marcos, esqueceste aqui do... O uso deficiente da língua, né? Eu esse é daqueles que não me importa ir lá corrigir. É tal coisa, como estávamos a dizer há pouco, há registros que, pronto, se calhar em certas situações, não estou a dizer este erro, mas há certas situações em que, sim senhora, eu às vezes costumo ilustrar desta forma. Se nós fôssemos a um restaurante gourmet, pronto, a pessoa que serve tem que saber que o garfo do peixe fica de um lado, a colher de sobremesa fica do outro, e o copo do vinho aqui, o copo de água ali. Pronto, há uma convenção. Mas em casa não precisa de ser assim. É a mesma coisa às vezes com a língua, não é? Há certas situações em que realmente temos que usar um português diferente daquilo que convenções, não é? Exato, mas é completamente arbitrário, não há ninguém, não há aqui nada que diga que sim senhor, o garfo tem que estar aqui porque... mas quem é que decidiu que o garfo tem que estar ali? Olha que dois. Não há nada intrinsecamente melhor no garfo estar ali naquela posição. É uma convenção social. Sim, eu às vezes também uso o termo regra de etiqueta da língua, precisamente nessa sequência. Exato. Ou seja, não é uma regra da língua, é uma regra de etiqueta. Ou seja, deve ser seguida em certas situações. Não quer dizer que faça parte da gramática. Também há um exemplo que já muitas pessoas usaram, da roupa. Quer dizer, nós também usamos roupas diferentes em situações diferentes. Não é? Agora está. Quem é que vai de fraque para dormir? Não vai de fraque, quer dizer, não sei que era usar fraque. Mas não é normal, quer dizer, nós temos roupas diferentes para situações diferentes. Claro. Isso não vem mal ao mundo por isso. Uma vez também no Ciberdúvidas, houve um senhor também muito indignado que disse, foi poucos dias depois de eu publicar um texto no blog sobre isso, sobre a roupa, e eu penso que aquilo era uma resposta muito enviesada, digamos, muito sem querer responder diretamente àquilo que eu tinha escrito. A pessoa escreveu ao Ciberdúvidas, ouvi dizer que a língua é como a roupa, mas a língua é sagrada, a língua é uma coisa sagrada. E é precisamente isso que não é, mas pronto, mas isso é uma atitude que não, como eu disse há pouco, não é possível erradicá-la, ela já existe desde sempre, e nós, se formos ao século XVII, encontramos pessoas também a dizer que hoje em dia já ninguém sabe falar, Exato, enfim, exato. A questão é que às vezes há épocas em que parece que isto está mais vincado. Está mais vincado, e principalmente numa altura em que tanta gente escreve e tantas pessoas, isto torna-se mais perigoso, digo eu, mas pronto, mas isso já é outra... Exato. Até porque muitas pessoas têm esta ideia errónea de que os erros, ou não os erros, mas as regras gramaticais estão nos livros, mas na realidade o que os linguistas fazem é estudar a língua que é falada
e depois daí encontrarem as regras. As regras estão na nossa mente, no nosso cérebro, na mente dos falantes. Não estão nos livros. O erro um pouco vem daí, né? Tentar, bom, mas isto é o que diz o livro e isto é isso que vamos ter que seguir, não é assim? Isso vemos tanto nas regras gramaticais, é precisamente como dizes, agora vou tratar por tu, se não tenho que Sim, está à vontade. É assim, as regras gramaticais não foram inventadas no momento por ninguém que foi escrever um livro, mas isto vê-se, por exemplo, nos próprios dicionários. Há pessoas que, eu não vou usar esta palavra porque não está num dicionário. Eu digo, então, mas todas as palavras que estão no dicionário, de certeza, começaram primeiro por estar no uso do dia-a-dia, só depois é que passaram para os dicionários. Não foram os lexicógrafos que andaram ali a inventar palavras à força para que nós as pudéssemos usar. Por isso, a língua começa no uso e só depois é que é sistematizada ou por linguistas que tentam fazer uma descrição ou então por alguém que tenta afinar a língua e melhorá-la de alguma maneira, mas isso já estamos a entrar nas tais ideias de que a língua pode ser melhorada para se tornar mais lógica. Descobri há pouco tempo também, por exemplo, que, curiosamente, isto leva-me a outra questão, que o cabo-verdiano, o crioulo cabo-verdiano, tem características gramaticais próprias, muito diferentes das portuguesas, e uma delas que eu não conhecia, também sei que o crioulo tem muitas variantes internas. Uma das que não conhecia é que a concordância em género só se faz quando o nome é de um ser animado. Ou seja, se for uma camisa, um sofá, então não há concordância em género entre os adjetivos e os nomes. Se for um animal, uma pessoa, qualquer coisa que seja animada, então já há concordância. Se calhar os falantes de cabo-verdiano passam a vida toda a falar, como é que eu dizer, a usar a língua sem sequer notar isto, não é? Tal como nós também passamos a língua sem notar esta... Esse se calhar foi um dos argumentos mais fortes, ou mais convincentes, para mim, de que a língua, de que o cérebro está preparado para, não só para aprender línguas, mas também para gerir e gerir de uma forma em que todos consigam entender, sem ter que estar a estabelecer, nós próprios conscientemente a estabelecer regras, que eu acho que foi um livro do Steven Pinker, em que ele falava um pouco sobre como as crianças, quer dizer, os pais mudam-se para um país em que aprendem a língua de uma forma imperfeita, quer dizer, nunca aprendem se calhar as regras gramaticais daquela língua como era falada, aparece aquele pidgin, e que depois essas crianças, os filhos desses que emigraram, eles próprios é que, sem dar conta, criam um crioulo, que foi o que aconteceu no Cabo Verde, e que é perfeitamente normal. Quer dizer, não há, aliás, num dos livros um dos últimos livros, se não me engano, aqui do Marco, o Marco fala um pouco sobre o crioulo de Cabo Verde. E o crioulo não é, acho que foi isto, o Almanaque da Língua Portuguesa. Sim, e não é uma língua imperfeita, não é menor do que qualquer outra. É uma língua com as suas regras que todos os falantes as seguem, é claro, muitas vezes sem se aperceberem, mas esse argumento de que as crianças conseguiram criar uma língua, sim, conseguiram criar regras sem se aperceberem, e o cérebro apanhou aquilo tudo e hoje todos se entendem, não há nenhum desentendimento entre eles. Sim, lá está. Uma língua, se quisermos um exemplo de uma língua imperfeita, as pessoas, mas o pidgin, essa tal primeira fase, de facto é uma língua incompleta, é uma língua que não tem a gramática toda, porque é uma língua que ninguém aprendeu de raiz, é uma língua criada no contacto. Mas, precisamente como estavas a descrever, a segunda geração já vai falar uma língua completa, porque aprendeu de raiz. E é um fenómeno muito curioso e que prova essa tal capacidade cerebral, muito para lá da necessidade de... Estou a repetir exatamente o que disseste, porque concorda inteiramente. Ou seja, prova de que o cérebro está preparado para usar as línguas, de que não temos essa necessidade de ter alguém para a escrita, sim, mas para a oralidade não temos necessidade de que alguém nos ande a dizer quais é que são as regras. As regras são aprendidas de forma natural pelo cérebro. Eu às vezes até digo, para comparar a escrita com a oralidade, se pusermos uma criança a viver entre adultos que falam uma determinada língua, uma criança os adultos nem sequer precisam de estar a falar para a criança. Claro que convém falar para a criança, mas não é necessário que estejam a falar para a criança. A criança vai aprender a língua ouvindo a língua. E conversando, claro. Mas basta ouvir para nós começarmos a aprender. Enquanto que podemos pôr uma criança à frente de não sei quantos livros que ela não vai aprender a escrever sem aquele esforço muito mecânico e particular da escrita. Para quem é falante nativo de uma língua, não precisa que alguém ensine de forma formal essa língua.
Claro, quando vamos aprender a língua estrangeira, aí sim já é preciso outras técnicas. Qual é o conselho que darias a um estrangeiro que está a aprender português como uma língua estrangeira? Bem, que tente conversar muito, não é? Tal como uma criança, conversar, ler Exato. também. Eu acho que a leitura acaba por ser daqueles pontos em que é mais fácil, porque é assim, se eu tenho de treinar uma língua estrangeira, é normal que eu queira conversar muito, mas não é muito fácil encontrar oportunidades para conversar que será o ideal, mas não é tão fácil. Mas a leitura, isso já é mais fácil. Ter um, eu não considero, não sou especialista em ensino aí, estou eu a falar com dois especialistas em ensino do português, portanto, custa-me estar a responder eu, mas eu poderia, por exemplo, eu aos alunos de tradução, que têm de sempre de acompanhar as línguas e têm de sempre de aprender, mesmo quando deixarem de aprendê-las de forma contínua, dou uma sugestão, parece um pouco, digamos, pouco importante, que é pensem numa revista, ou tentem encontrar uma revista numa área de que gostem muito. Por exemplo, se gostam muito de carros, procurem uma revista de carros e tentem ler nessa área na língua que estão a aprender. Se conseguirem assinar a revista, se ela existir e se for assinada, ótimo, porque todas as semanas ou todos os meses vão ler. Ou seja, porque estão numa área que gostam, portanto, estão com uma motivação particular para ler essa revista e esses textos, conhecem o vocabulário relativamente bem, pelo menos na outra língua, e por isso há ali alguns pontos a favor de uma leitura contínua que não é tão fácil de outras formas. Isto é o que eu costumo dizer aos alunos de tradução, até porque assim também tem a vantagem de eles próprios aprenderem mais sobre aquela área em particular e poderem depois traduzir bem nessa área. Eu diria o mesmo, se calhar, a uma pessoa que esteja a aprender português estrangeira. E leia livros, claro, leia muitos livros em português. Faz todo Exato, sentido. exato. E por falar em livros, como mencionámos já, o Marco escreve um ou dois, de vez em quando. Não estão aqui todos, estes são mais aqueles que o Marco escreveu que têm uma coisa a ver com linguística, eu acho que são mesmo quase todos, não é? Há algum... qual destes livros... esta talvez seja uma pergunta um bocadinho difícil, mas para alguém que está a aprender português e que ainda não domina o português de uma forma fluente, qual destas suas obras é que recomendaria a alguém que está a aprender português? Aquele primeiro livro, Os 12 Segredos, e talvez a História Secreta, que foi o segundo, mas principalmente o primeiro, tem a mistura particularmente intensa entre registros e entre diferentes formas de falar, que me parece que talvez possa ajudar quem está a aprender mais expressões e a conhecer um pouco mais a língua portuguesa, e também introduz espero eu, quem está a aprender a certas questões sobre a língua que são discutidas entre os portugueses. Porque nós todos, por exemplo, se eu começo a aprender inglês, também vou aprender aquilo que os ingleses dizem sobre a língua, as discussões, aquilo que são os pontos mais polémicos, se quisermos, e aqui este livro penso que serviria de introdução a essas questões. Um português, se ouvir um estrangeiro, se perceber que um estrangeiro não só sabe bastante português, como conhece questões como aquela questão do você, do queria e por aí fora, ficará bastante surpreendido. E acho que é sempre interessante, principalmente para quem gostar de línguas, não é? Aliás, Parece ser relativamente comum de encontrar, é relativamente comum encontrar pessoas que gostam de línguas entre quem está a aprender uma língua estrangeira. Por isso, penso que será. Exatamente. Eu ia dizer que é o livro que eu costumo recomendar, é este, o 12 Segredos. E Obrigado. mesmo também, como o Marlon falou ainda há pouco, o estilo de escrita, parece que estamos a ter uma conversa. Eu ia dizer há pouco que quando começámos a entrevista, ou quando entrou no Zoom, ou Estás sempre a trocar entre... e tu também. Eu também. Quando entraste no Zoom, eu não senti como se já tivesse falado contigo há muito mais vezes. Porque parece que estou a ter uma conversa constante. Pois é, tens razão, Marco. Às vezes estou ali mesmo a conversar. E nós temos a tendência de encorajar os estudantes a lerem sempre em voz alta. E quando o fazem, parece mesmo que estão a ter uma conversa. Marco, muito obrigado por este tempinho. Passámos juntos, foi muito bom. Falamos sobre este assunto. Muito obrigado também por todo o esforço que está envolvido em escrever estes livros. Para nós é um prazer ler sobre o assunto de linguística em português.
é muito bom. Portanto, Obrigado. muito obrigado e recomendamos. Recomendamos também o blog certaspalavras.pt, não é? Sim, estou a dizer corretamente. De vez em quando o Marco escreve uma coisita ou outra também bastante interessante. Normalmente, ou pelo menos aqueles que vi, têm sempre qualquer coisinha a ver com a linguística. Sim, quase sempre, sim. Olha, muito obrigado, eu gosto de conversar sobre estes temas e por isso para mim foi um prazer. É. Obrigado. Excelente, obrigado mais uma vez e uma boa tarde para vocês. Sim, Obrigado. tchau, Boa adeus. tarde. Obrigada. Ok, tchau, tchau. We hope you've enjoyed the content of this video. Yeah, let us know what you thought was most interesting to you from his comments. What you heard. What do you think was most interesting? We'd like to know. Yeah, and if you found this video interesting and you want to learn more Portuguese from us, please visit our website portuguesewithcarla.com. Ciao, ciao. Ciao for now.